Olá, queridos irmãos da Igreja Batista Central de Porto Alegre. Hoje nós tivemos um episódio no nosso cenário político que acabou somando-se à situação de dificuldade em que nós estamos, né? Então, estamos debaixo de uma pandemia e já de um bom tempo a gente vem vivenciando um caos político que hoje ganhou um ingrediente ainda maior. E nós, como igreja e como crentes, estamos também embarcados nesse navio no meio dessa tempestade e temos que passar por ela. Eu gostaria de compartilhar um salmo, inclusive fica a dica para os irmãos ouvirem o podcast lá do Bibotalk, que eu faço parte eventualmente, que tratou exatamente deste Salmo 46. Eu gostaria de ler e fazer um rápido comentário sobre ele. E diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Quer dizer, ele coloca de que como Deus ele é uma força, ele é um refúgio, ele é algo presente, mas justamente em que momento? No momento da angústia, né? E é curioso porque o judeu que compôs esse salmo, ele vivia num contexto em que eles realmente tinham problemas com o mar, né? O judeu, por característica cultural sua, na antiguidade ele tinha pavor do mar, ele não chegava perto do mar, eles eram péssimos navegantes, né? Até a história que mais demonstra essa relação do mar com o caos, né, na vida do hebreu é a história do profeta Jonas, né? Ele é lançado no mar e ali acontece então essa situação de tempestades, né? Paulo mesmo enfrenta uma grande tempestade no mar, né? Então ele acaba se tornando, né, um grande símbolo de caos na vida das pessoas, né? Eu acho que o caos é uma palavra que está adequada para aquilo que nós vivemos, apesar de talvez não ser a intensidade do que o povo judeu viveu ao longo de sua história, né, não só no Antigo Testamento, mas ela se aplica a nós também, né? Nossas vidas estão completamente desarrumadas. E é nesse momento, então, que a gente precisa olhar para o nosso refúgio e fortaleza verdadeira. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Quer dizer, aqui ele contrapõe então, né? Aquele caos do mar, ele coloca um rio tranquilo, né, de águas que partem da cidade de Deus, uma cidade que não pode ser abalada. É lá que nós temos a nossa esperança. Versículo 6. As nações se enfurecem e os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Quer dizer, ele olha para Deus, né, sabe do seu poder, da sua força, e que Deus, né, que controla todas as coisas, ele ordena reinos que se abalam, né, ele levanta a voz e ele dissolve na própria terra desses reinos, né? É ele que está conosco e é ele que controla a história. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aqui, certamente, ele está falando da contemplação das obras de Deus, e sempre que se fala das obras de Deus na Bíblia, né, principalmente em relação ao povo de Israel, está falando principalmente do Êxodo. Né? Então, de como eles foram libertos sem um exército, sem força nenhuma, apenas com o seu Deus. E o seu Deus os levou embora e venceu os exércitos ele sozinho. Né? Então, a confiança deste povo está sempre posta nesse passado do Deus que agiu contra qualquer circunstância e contra as piores circunstâncias. Continuando, versículo 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Então, o Senhor está conosco e a nós cabe apenas nos aquietar, né? Desaquietai-vos. Não cabe a nós sair xingando nas mídias sociais, não cabe a nós saindo desesperados, como todas as pessoas podem acabar ficando, ou outras jubilosas, vendo a destruição, vendo tudo, mas cabe a nós nos aquietar no Senhor e ouvir a sua voz e confiar que Ele é o nosso refúgio e que Ele vai dar bom termo a tudo. Amém e que Deus nos abençoe.